Vou chamar agora a nossa convidada de hoje, a psicóloga Natália Mendes. Ela é especialista em psicologia infantil. Natália, quando a gente ouve essas informações que a Larissa trouxe, a gente tem a certeza clara, límpida, cristalina da necessidade que nós temos de falar sobre esse assunto para as crianças, de falar sobre esse assunto nas escolas, mas a gente consegue reconhecer alguns sinais numa criança que esteja sendo vítima de abuso sexual? Boa noite. Boa noite. É bem comum, Matheus, essas crianças já expressarem alguns sinais. Eu costumo falar muito para os pais oportunizarem, momentos de escuta dessa criança, observações mesmo. Um momento ótimo para fazer isso, por exemplo, é o momento do banho. É um momento muito bom de oportunização para um tipo de conversa sobre consciência corporal, sobre onde que cada um pode tocar, onde que tem que ter atenção, onde que não pode tocar. Então, é um tipo de momento ali que é oportuno, para esse tipo de conversa, mas a criança também apresenta comportamentos bem diferentes do esperado, do normal. Costuma ficar mais calada, mais quieta, ou se não, muito agitada e muito mais inquieta. Então, são extremos aí que a gente observa que podem surgir. Tá? Certo. Natália, e percebendo esses sinais, como iniciar uma conversa sobre esse assunto, hein? Um questionamento direto muitas vezes pode assustar a criança, principalmente se ela estiver sendo, por exemplo, ameaçada por esse agressor? Sim. A gente sempre pensa no lúdico, E quando a gente pensa também no Maio Laranja, porque com certeza nessa escola, o que eles estavam fazendo era uma ação de prevenção, certo? Assim como existem outras, Janeiro Branco, Abril Azul, Setembro Amarelo, existe o Maio Laranja, que é o mês de combate e prevenção ao abuso sexual infanto-juvenil. A escola, como um espaço de coletividades, costuma fazer ações, palestras voltadas para esse tema, para os alunos e também para os professores, como perceber algum comportamento diferente, como você tem dito, como abordar isso, como sanar as curiosidades da criança em sala de aula e também com os pais. Como que eles podem abordar de uma maneira mais lúdica com essa criança? Respondendo às perguntas dessa criança, porque muitas vezes, pela fase do desenvolvimento, ela vai ter curiosidades, ela vai ter perguntas. Então, um vínculo bem estabelecido é fundamental. A partir desse vínculo bem estabelecido com a criança, e aí o vínculo, eu vou abrir brecha para um outro pensamento, que esse vínculo pode ser com a professora. Esse vínculo pode ser com uma tia, com um padrinho, Então, a gente tem que perceber para quem essa criança vai falar, A partir de um vínculo bem estabelecido, muitas vezes, essa criança, ela já chega para perguntar, ela já chega para questionar, já tem uma curiosidade natural do desenvolvimento humano, tá? E aí é nesse momento ali que você vai intervir, vai dar algum tipo de orientação nesse sentido. Certo. Olha, esse é um assunto que o Se Liga fala de forma recorrente, porque a gente acredita que é uma responsabilidade de todo cidadão, da sociedade, combater situações terríveis como essa, principalmente em relação às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Falar sobre esse tema é ainda mais importante, Muitas pessoas pensam que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, tornar precoce um início de vida sexual, enquanto na verdade não é nada disso, Sim, de fato as pessoas confundem muito sexualidade com sexo, Enquanto sexualidade a gente trata ali de questões relacionadas ao corpo e o sexo propriamente dito, o ato, sexual. Então as pessoas confundem muito. Eu percebo que esbarra muito no tabu que tem nos próprios adultos. Então às vezes a criança está fazendo uma pergunta ali super simples, do tipo, por que aquela criança ali na hora do banho, na creche, tem pipiu e eu tenho outra coisa? Que outra coisa é essa? Então, às vezes, aí os pais se desesperam com esse tipo de pergunta, Então, eu vejo que o entrave está maior nos adultos do que nas crianças, Porque aí a gente já fica assim, meu Deus do céu, tá perguntando alguma coisa sobre sexo e, na verdade, é sobre sexualidade.